Olá! Mais uma quarta-feira com assunto sério no Conexões. Hoje nós vamos falar sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. A população carcerária no Brasil é a quarta maior do mundo, com mais de 600 mil pessoas presas. Superlotação, violação de direitos humanos e violência são marcas desse sistema, como mostraram as rebeliões e massacres em presídios ocorridos no início desse ano. Bom, e agora nós vamos falar sobre esse assunto com a professora de Direito da Universidade Federal de Goiás e também membro do NECRIVE, que é o Núcleo de Direitos Humanos, o núcleo que estuda violência aqui na Universidade Federal de Goiás, a professora Franciele Cardoso. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Professora, para começar, o que explica esse número tão alto de presos no Brasil, fazendo com que a gente fique na quarta colocação? Bom, são diversas gêneses, diversas razões para que a gente tenha o quadro que você resumiu muito bem na abertura do programa. Várias pessoas dizem, parece uma máxima esvaziada de sentido, mas ganha muito sentido, que nós prendemos muito e prendemos mal. Ou seja, nós temos uma legislação penal que ainda privilegia a pena prisional, a pena que nós tecnicamente chamamos de privativa de liberdade. Essa pena é a pena por excelência no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, mesmo nas situações em que é possível a aplicação de uma pena diversa, ela não é prevista de forma automática, ou seja, eu infringi uma lei penal, um crime de ameaça, e lá estaria prevista a pena de prestação de serviço à comunidade, ou pagamento de uma multa, ou qualquer coisa que o valha. Essas sanções, elas não são automáticas no ordenamento jurídico, ou seja, depende da análise do juiz, no momento da condenação, saber se esse condenado preenche ou não os requisitos. Então, isso acaba sendo uma aplicação de dupla velocidade. Ela não é dada pelo legislador, ela vai ter que ser mediada pelo juiz. E, nesses casos, como a gente tem uma cultura da pena prisional muito recorrente, muito arraigada no nosso poder judiciário, a gente acaba aplicando menos do que poderia ser aplicado sanções diversas da prisão. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que nós vivemos, e é um outro problema não só para além e mais amplo, que seria uma crise do sistema prisional, os problemas do sistema prisional, mas nós vivemos um problema grave, crônico de segurança pública. Então a população trabalha muito, vive muito com a ideia de medo. E esse medo reflete nos nossos quadros políticos, fundamentalmente no poder legislativo, mas não só, também no poder judiciário, com uma resposta que seria esse aprisionamento, esse afastamento dessas pessoas envolvidas com episódios criminais do convívio em sociedade. E isso dá uma sensação que cada vez mais a academia tem demonstrado equivocada de segurança. Então a gente adia, o problema é mais ou menos como colocar o problema debaixo do tapete. Ele está lá, uma hora ele vai se sacudido e vai bater as nossas portas e nos assustar a todos, como foi no início desse ano em vários estabelecimentos prisionais do Brasil. A senhora acha, então, que apesar da população acreditar que a cadeia possa trazer uma certa segurança, isso não é tão direto assim? Não é aprisionando que a gente vai conseguir uma segurança pública de maior qualidade? Bom, isso é a realidade que tem nos mostrado ao longo dos últimos 20, 25 anos. Porque desde a redemocratização do país e a Constituição de 88, que assegurou uma série de direitos humanos fundamentais, dentre eles, com bastante apreço ao direito à liberdade, o movimento legislativo desde então, iniciando no início da década de 90 do século XX, século passado, foi no sentido de ampliar as possibilidades de aplicação da prisão. E a sensação de segurança não aumentou. Ou seja, a população brasileira aumentou nas últimas 2 décadas 30% e a população prisional aumentou, no caso da masculina, quase 200%, e no caso da população prisional feminina, 560%. Então, imagine, se a gente tem uma evolução populacional de 30% e um aumento tão expressivo, tão maior da população prisional, a gente passou a aprender mais. E se a gente for fazer qualquer pesquisa, um survey, uma pesquisa simples sobre sensação de segurança, a gente vai perceber que a sociedade não está tranquila, que isso não tem melhorado, apesar de prendermos tão mais nos últimos 25, 30 anos. Professora, por que esse número tão alto de mulheres sendo presas? Por que esse aumento tão grande? Esse é um dado que nos assustou a todos quando foi
lançado agora no final de 2014. Fundamentalmente, as prisões femininas, elas se dão por questões envolvendo a legislação de drogas. Então, não só, obviamente, mas esse número aumentou muito se a gente for imaginar que a legislação vigente de drogas é de 2006 e o incremento da população prisional que nós temos é justamente um dado de 12 anos, então ele coincide quase que de forma especular, né, com a mudança da legislação. Então, a gente tem um aumento em 12 anos de 500% da população prisional feminina que coincide com o período de entrada em vigor da nova legislação. E mesmo nos estados que a gente tem dados mais precisos sobre os motivos das condenações dessas mulheres, o envolvimento na lei de drogas, artigo 33, principalmente tráfico, porque em princípio o uso não ensejaria a prisão, né? E eu posso esclarecer isso um pouco mais, se a gente tiver oportunidade. Os crimes envolvendo tráfico, associação criminosa com o tráfico, faz com que essa população aumentou tão severamente, assustadoramente, né? Quando a gente vai para outros países, esse dado, de fato, causa alarma de todos os estudiosos da matéria. Professora, já que a senhora citou o caso da questão das drogas, a maior parte dos presos está na cadeia por causa de questões ligadas ao tráfico de drogas. Será que rediscutir a legislação, às vezes para uma penalização diferente ou para a legalização das drogas, seria uma possível solução? Olha, a gente achou isso desde 2006, quer dizer, um pouco antes, né, quando a legislação de drogas estava sendo trabalhada, ela veio com uma promessa de uma inovação substancial, que seria não mais encarcerar o usuário. Isso nos pareceu a todos, no primeiro momento, que de fato impactaria nessa população prisional por questões envolvendo drogas. Prenderíamos mais severamente, porque teve um incremento das penas, da quantidade e qualidade da pena, as pessoas envolvidas com o tráfico, mas o usuário não seria, em hipótese nenhuma, mesmo em caso de reincidência, preso. Professora, eu vou ter que interrompê-la porque o nosso tempo está terminando. Perfeito. Deixa a senhora continuar. A gente continua no próximo essa bloco. resposta no próximo bloco. Okay. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e você continua acompanhando essa entrevista com a professora Franciele Cardoso a respeito da crise no sistema penitenciário do Brasil daqui a pouquinho. Voltamos com Conexões de hoje, que trata da crise do sistema penitenciário no Brasil. Nós estamos conversando com a professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, Franciele Cardoso, que é membro do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência. Bom, professora, eu tive que interrompê-la no final do primeiro bloco. Gostaria então que a senhora retomasse essa questão em relação à relação entre a lei antidrogas e o número de presidiários, e se a legalização poderia ser uma saída. Perfeito. Então, o que nós, como a gente estava falando no último bloco, nós tivemos uma mudança para separar muito claramente quem seria o usuário e quem seria o traficante. O traficante seria punido mais severamente, o usuário, em hipótese nenhuma, seria encaminhado a qualquer forma de privação de liberdade. Pois bem, o problema é que essa fronteira tão clara que o legislador, em princípio, pareceu nos dar ao intérprete, não estava clara. Então, decidir quem é o usuário e quem é o traficante ficou substancialmente nas mãos daquele agente de segurança que primeiro lida com esse acusado de algum envolvimento com drogas. Fundamentalmente, quem realiza policiamento ostensivo, que nos estados são as polícias militares. Então, o que nós temos? Né, e até tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal que está interrompido até por conta, né, da perda do ministro Teori Zavascki, que está no gabinete dele, né, falecido ministro, para justamente o judiciário dar parâmetros no sentido de qual a diferença entre o usuário e o traficante. Vale dizer, e o caso que está sob júdice no Supremo e que vai ter repercussão geral é de um preso que foi surpreendido numa prisão no interior de São Paulo com 3 gramas de maconha e está respondendo por tráfico. E aí, esse foi dado de repercussão geral, como eu disse, quer dizer que vai valer os efeitos para todo o país, para dizer, bom, será que 3 gramas de cannabis ativo, de maconha, seria tráfico? Em que condições essa quantidade pode configurar tráfico? Então, o que a gente observa é que muita gente que está presa, acusada de tráfico, na verdade, são usuários
ou também, não dá para negar, pequenos traficantes, ou seja, aquelas que a gente chama de mulas, né, que fazem o varejo do negócio e que, em última análise, a gente incrementou os números de presos envolvidos na legislação de drogas, ou seja, estamos combatendo com mais eficiência o problema das drogas, porém a gente não está atingindo aquelas pessoas que são centrais nessa cadeia, que é uma cadeia de produção, de circulação e, de última análise, a ponta, né, de venda para um mercado que não está legalizado, mas que existe. Então esse é o grande drama da legislação de drogas, ou seja, o que ela poderia ser inovadora, ela se revelou na hora de interpretar um retrocesso. Professora, em relação a presos provisórios ainda que não foram julgados, existe um grande número desse tipo de preso dentro das cadeias? Então, até com dados muito recentes, foram divulgados agora dia 23 de fevereiro, pelo Conselho Nacional de Justiça, que por conta das tragédias que a gente vivenciou no início do ano em alguns estabelecimentos prisionais, Amazonas, Rio Grande do Norte, Roraima, a presidente do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu com todos os presidentes de tribunais estaduais e pedindo um levantamento preciso, né, sobre qual o quadro dos presos de cada um desses estados. E esses dados foram compilados pelo setor de pesquisa do CNJ e a gente tem um número de 654.372 presos, sendo que desses presos, 221 mil são presos provisórios. Então, seria 34% presos provisórios, 66% de presos definitivos. Se a gente falar em população envolvendo questão de drogas, nós temos 29% dos presos no Brasil são envolvidos com questão de drogas. Esse número vai variar um pouco entre presos definitivos e presos provisórios, mas em torno disso, entre 28% e 30%. Né? Então é um número muito expressivo. Para a gente falar um pouquinho da realidade local, esses dados compilados pelo CNJ, 12 tribunais estaduais não mandaram os dados reais de janeiro desse ano. Então, o que o CNJ fez? Ele não podia fechar uma compilação que se pretende nacional sem os dados de alguns estados. Ele pegou dados ou de um levantamento semelhante que foi feito em 2016, segundo semestre, ou diretamente no site do Ministério da Justiça, pelo que a gente chama de geopresídios, que é um dever que todas as autoridades têm de alimentar o número de presos dos seus estados. E aí se pegou em 21 de janeiro os dados do nosso estado. Mas isso também revela um problema, que foi o fato do estado de Goiás não mandar dados atualizados, não produzir esses dados, apesar do apelo da presidente do CNJ, no sentido de fazer uma radiografia mais legítima, mais reveladora do quadro de cada unidade da federação. Goiás não contribuiu muito com isso, infelizmente. Bom, professora, a senhora citou o caso das rebeliões, a gente falou no início do programa, rebeliões em presídios, 2 grandes massacres bem no início do ano na região norte e nordeste do país, mais de 100 presos mortos, toda uma situação que parece que já estava sendo gestada há mais tempo. O que essas rebeliões e esses massacres falam da realidade carcerária no Brasil? Bom, primeiro que a realidade carcerária do Brasil, ela sempre foi, eu tenho um antigo professor e foi colega meu no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o professor Alvino Augusto Sá, que diz o seguinte: falar em crise prisional é redundante. Esse sistema prisional não está em crise, porque ele só aumenta, ele só cresce, né? Ele ganha a agenda de discussões da sociedade, então ele não está em crise. O que está em crise sempre esteve, nós nunca saímos disso, foi justamente as condições de vida dessa população prisional. Por quê? Porque nós temos uma lei que regula a execução das penas, quer dizer, depois da pessoa submeter-se ao processo criminal, ser condenada, existe uma lei específica para cuidar da execução das penas, que trata de deveres e direitos dos presos. Essa lei é de 1984, quer dizer, anterior à Constituição de 88, mas pela sua inovação, muitas institutos que foram muito bem recebidos pela comunidade jurídica, a gente considera que ela foi perfeitamente recepcionada pelo texto constitucional, ou seja, o que apareceu no texto constitucional apareceu primeiro na legislação de execução penal. Só que, desgraçadamente, nós nunca conseguimos aplicá-la em sua totalidade. Ou seja, os presos estão lá por descumprirem as leis que regem a vida em sociedade e, ao chegarem lá sob a tutela do Estado, são vítimas de constantes, cotidianas desrespeito à legislação que regula essa nova relação entre preso e Estado. E isso, como eu disse, a gente infelizmente sempre vivenciou essa questão e num fenômeno mais recente, meados da década de 90, início dos anos 2000, a gente viu realmente o crescimento das facções, que são grupos de presos que acabam tendo uma posição de ingerência sobre a realidade prisional,
a fim de assegurar segurança e direitos. Então, se o Estado não pôde assegurar isso, outros personagens, como em qualquer meio social acontece, assumiram esse papel. Professora, a gente vai para mais um intervalo. Perfeitamente. E a gente finaliza essa conversa, essa entrevista a respeito do sistema prisional brasileiro no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, que está conversando sobre a crise do sistema penitenciário no Brasil, com a professora da Faculdade de Direito da UFG, Franciele Cardoso, ela que é membro do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da UFG, o NECRIV. Bom, professora, em relação às propostas vindas principalmente do governo federal de construir mais presídios, essa seria a solução? E faço uma outra pergunta já. A transferência de gestão para organizações sociais, como no caso de um dos presídios onde houve um massacre e que também pretende se fazer até mesmo aqui no estado de Goiás, também poderia ser uma solução ou pode piorar a situação? Bom, mais presídios demonstram uma determinada visão política do problema, né? A gente, sem dúvida nenhuma, temos um déficit de vagas, é inegável. Sempre convivemos com esse déficit de vagas, maior ou menor. Hoje ele gira em torno de 1/3, né? A gente precisaria nós somos 650 mil presos, precisaríamos de mais ou menos entre 250 e 280 mil vagas para acomodá-los de acordo com a lei que regula a matéria, como eu falei para vocês, a lei de execução penal. Só que será que seria a perspectiva é punir mais prendendo? Qual que é o custo do preso para a sociedade, né? Os estudos que a gente tem realizado é que a pena de prisão ela traz mais problemas que soluções. Ela posterga alguns problemas, ela posterga alguns enfrentamentos que são necessários em termos de políticas públicas em geral. E não dá para dizer assim, olha, tá bom, a longo e médio prazo a gente vai melhorar o sistema educacional para punir menos. Aquela frase de Darcy Ribeiro, né, de mais de 20 anos atrás. Não dá para fazer adiando isso e prendendo mais agora. O que a gente tem que fazer, no nosso entender, é aprimorar as condições que já estão dadas, sem um aumento substancial de número de vagas, né? Racionalizar a forma de prisão, utilizar medidas outras que já existem. Nós temos 11 medidas diferentes da prisão para evitar as prisões provisórias, ou seja, se a gente está falando de um déficit de 250 mil vagas, nós temos 221 mil presos provisórios. E esses presos provisórios, para além da prisão provisória, tem 11 medidas. A tornozeleira eletrônica, a entregar o passaporte, a depender da natureza do crime que ele praticou, obviamente, né? Medidas de caráter financeiro que são muito eficientes. Então, no meu sentir, e diversos estudos que eu acompanho, acho que prender mais não seria saída. Eu acho que é uma saída rasa, né, que não leva em conta o debate que a universidade, os centros de pesquisa, experiências internacionais têm defendido e têm construído soluções diversas dessa. A questão da privatização. Também há uma resistência muito grande na comunidade jurídica, porque quem vai gerir esse estabelecimento, ele vai ganhar por pessoa presa, ele está prestando um serviço. Então, não tem como você imaginar uma política que a médio e longo prazo quer diminuir o número de presos relativos se você entrega para a iniciativa privada que vai querer ter lucro. Não adianta, é organização social? Mas eu tenho que remunerar os gestores, né? Eu tenho que remunerar as pessoas envolvidas. Então, ela tem que ser superavitária. E se ela tem que ser superavitária e ela vai ter esse superávit, o seu pagamento, por meio de pessoas que ela vai custodiar, não tem como, essa conta não vai fechar. Eu quero diminuir a prisão, mas eu tenho alguém da outra ponta interessado em que haja mais prisões para que ele tenha um retorno do seu investimento. Então, tem experiências, eu mesma tive num estabelecimento em Ribeirão das Neves, que a construção física era, assim, admirável. Porém, os presos de lá tinham várias queixas de descumprimento de direitos também. Então, não é só a questão de espaço, a questão de número de vagas, né? A gente tem que mudar uma cultura mesmo de como punir, do que punir, e entender que a privação de liberdade, ela não deu certo. Né? É uma pena que a gente tem que conviver com ela, porque nós não temos alternativas outras civilizatórias, né, para oferecer para a sociedade. Enquanto nós não temos, a ideia é diminuir esse contingente prisional para que a gente tenha aplicação de medidas diferentes e mais de caráter preventivo, que seriam
a linha mais acertada, de acordo com, entendendo que a gente está num processo civilizatório. Bom, professora, e a maior parte da população carcerária no Brasil é composta por pessoas negras, em um número que é proporcionalmente maior do que a própria quantidade de negros na nossa sociedade. Por que existe essa quantidade tão grande de pessoas negras presas? É uma outra questão que o sistema de justiça criminal é um defeito, é quase que congênito, que é a seletividade. Naquela raciocínio que a gente falou sobre a questão das drogas, quem que a gente pune? Um usuário que é, num primeiro momento, taxado de traficante ou pequeno traficante. Não conseguimos pegar aquelas pessoas que, de fato, remuneram-se muito bem com o tráfico. A mesma coisa em relação à clientela do sistema de justiça criminal. São criminosos que têm uma que a gente chama de varejo da criminalidade, né? Incorrem fundamentalmente em crimes envolvendo as drogas, porque tem um ganho, né, de capital grande envolvido nessa atividade, mesmo para a mula, para o pequeno traficante, e crimes patrimoniais. Então, quem que é a população que está mais sujeita a ser selecionada para esse tipo de atividade da sociedade brasileira? A população que está mais empobrecida, que está nos bairros mais periféricos, que tem menos serviços públicos, menos escolaridade, menos acesso a lazer, etc. Não é passar a mão e levar para casa, assim, não é esse discurso. A questão é que a primeira política pública que esse sujeito conhece é uma política repressiva. Ou se ele é menor, numa instituição socioeducativa, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se ele é maior, com um contato muito precoce, porque além de ser uma população negra, é uma população jovem. A esmagadora maioria dos presos no Brasil tem entre 18 e 29 anos. Então, é o primeiro contato que ele tem com alguma política pública, é uma política pública repressora. Isso, os dados nos dizem. Os dados dizem sobre escolaridade, sobre faixa etária e sobre a questão, o recorte racial. Então, com os números não dá para a gente discutir, né? Então, infelizmente, é mais um problema grave, que não é só aqui, que a gente não consegue muito lidar com essas mazelas do sistema de justiça criminal. Bom, professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito a sua presença, todos os seus esclarecimentos, e com certeza a gente vai continuar discutindo esse assunto em outros momentos. Ótimo, a gente está à disposição. A Universidade Federal de Goiás tem esse propósito, né, de contribuir com os grandes temas da sociedade brasileira, e esse é só mais um caminho que a gente está tentando percorrer. Obrigada, professora. Bom, e você pode participar do nosso próximo programa. É só mandar a sua sugestão pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp 99181 1406. Eu te espero na próxima semana. Até lá!